Minha amiga e meu amigo, eu vou falar nesse vídeo sobre um assunto muito delicado em que está envolvendo, e não deveria, paixões e torcidas. Falo do conflito no leste europeu entre Ucrânia e Rússia. Atendendo uma solicitação e recomendação de vídeo dada pelo senhor Roberto Nunes, um amigo no canal, eu vou fazer esse vídeo. Pois bem, vamos lá ao ponto nevrálgico que me trouxe até aqui. Na última sexta-feira, dia 23 de maio, as Forças Armadas de Zelensky tentaram abater um helicóptero no qual o presidente da Rússia estava a bordo, Vladimir Putin, indo em direção a uma região russa de nome Kursk. E esse atentado só não se concretizou porque as Forças Armadas da Rússia conseguiram abater ainda no ar o enxame de drones kamikaze, que estavam indo em direção ao helicóptero. Pois bem, senhoras e senhores, como forma de retaliar essa tentativa contra a vida do Putin, acredito eu, que ele fez um maciço ataque contra a Ucrânia. Foram 3 dias, 3 noites consecutivas de ataques pesados à Ucrânia. Foram os maiores ataques ao longo desses 3 anos de conflito. Os alvos foram, na maioria, estruturas militares. Mas tem aquela coisa, senhoras e senhores. A bateria antiaérea da Ucrânia, quando abate um míssil ou um drone russo no espaço aéreo da Ucrânia, qual é a tendência do destroço? Cair. Não se sabe aonde. E pode, muitas vezes, cair em cima de uma residência, fazendo vítimas civis, como foi o caso. E esse ataque atingiu 3 regiões da Ucrânia, mas muito em especial a capital, Kiev. Olha, eu vou tocar em um assunto que é muito delicado, talvez as pessoas não entendam, mas é a verdade precisa ser dita. Ninguém, absolutamente ninguém, está se importando com a Ucrânia e com o povo ucraniano, a não ser o próprio povo ucraniano, que está sofrendo. E por que eu digo isso? Vamos por parte. Vamos começar pelo Putin. Putin está se importando com os ucranianos? Não. O Putin quer os territórios da Ucrânia, já pegou 22% do território, o que equivale, juntos, 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E a região mais rica, com as terras mais férteis e de muita riqueza mineral. E ainda continua avançando. O objetivo agora é chegar até o rio Dnipro, que corta o país, a Ucrânia, ao meio. E está indo, sem resistência. Como também o Putin quer testar as suas armas modernas, que ainda não colocou em prática para valer. Ele está usando as suas armas modernas, e eu arrisco a dizer, não é contra soldados ucranianos, porque esses estão minguados. É contra soldados, armas e tecnologia dos Estados Unidos e OTAN, que já estão operando, embora não admita, dentro do território ucraniano, atacando a Rússia. E por incrível que pareça, a Rússia está vencendo a batalha sobre a OTAN e os Estados Unidos. Tanto é que está invadindo, conquistando territórios dia a dia, há 3 anos,
e não perdeu nem um milímetro a sua capacidade de atacar e se defender. Putin é um que não está nem aí. Aliás, é o que mais está ganhando com essa guerra. Aí vem a Europa. Vocês acham mesmo que os líderes europeus, aloprados como são, desequilibrados, desqualificados como são, estão preocupados com o povo da Ucrânia? Não, não. O que os líderes europeus estão fazendo é utilizar a Ucrânia como bucha de canhão. Eles querem a Ucrânia nesse conflito por mais 5 anos. O cálculo deles é que a Ucrânia segure as ondas, continue esse conflito contra a Rússia por mais 5 anos. E por que isso? Porque essa data, esse espaço de tempo, é o período em que os líderes europeus entendem que a Europa pode se fortalecer, se reequipar militarmente para fazer frente à Rússia no futuro. Porque hoje nem a Europa, nem a OTAN tem essa condição. E o que é que vai sobrar para a Ucrânia nessa parceria Ucrânia e União Europeia? Perdas de vida, destruição do país e dívidas impagáveis. Vale lembrar que a própria Europa também, por causa desse conflito, está completamente destroçada. A Alemanha, ainda é a primeira economia da Europa e a quarta do mundo, já está andando de lado, com crises em todas as áreas. Aí você me pergunta, mas tem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que manifesta preocupação. É o mais hipócrita nesse processo. É o mais insensível e de duas palavras nesse processo. Ele ao mesmo tempo que ele afaga Putin e ataca Zelensky, hora ou outra ele reverte o processo, passa a atacar Zelensky e fazer afagos em Putin. Ou seja, é um camarada que está fazendo o jogo duplo. Escuta aqui, verdade. Sei que alguns não vão querer entender, mas verdade precisa ser dita. Trump, nesse processo, está fazendo o jogo duplo. E também não quer que essa guerra acabe, pelo menos por agora, e eu digo por quê. Porque ele precisa vender as armas para a Ucrânia. Cabo, mas a Ucrânia como Estado está falido. Como que a Ucrânia vai pagar essas dívidas de compra, de fornecimento de armas, equipamento e outras coisas mais? Com terras raras, minerais preciosos, que o governo Trump ambiciona pegar da Ucrânia, que hoje está estipulado no valor de 500 bilhões de dólares. Então, você pode ver que ele faz um jogo duplo. Ora, ele ameaça Zelensky, ora, ele ameaça Putin, como se Putin tivesse medo de Trump. Não teve, não tem e nem terá. Vamos sancionar a Rússia. A Rússia é hoje, no mundo, o país mais sancionado, e não é de agora, e sobrevive muito bem. Aí sobra um indivíduo nesse processo, o presidente da Ucrânia, não é mesmo? Volodymyr Zelensky. Esse é o mais canalha nesse processo. Volodymyr Zelensky é o mais canalha nesse processo. Ele passou de comediante a presidente e agora um dos homens mais ricos da Europa. E por quê? Vendendo a cabeça, a alma e o sangue do seu povo. Ele está ganhando com a guerra, desviando recursos que é destinado para esse fim. Sem contar que se trata de um ditador, embora muitos apaixonados não queiram entender. Para tanto,
Ele botou a oposição na cadeia, eliminou partidos políticos, transformou em ilegal partidos políticos de oposição. Inclusive, no decorrer da semana passada, agentes do serviço secreto ucraniano eliminaram o opositor de Zelensky lá na Espanha. Esse cidadão, ele não quer que a guerra, o conflito acabe. Ele quer continuar nessa seara. E o país dele está sendo destroçado. Está perdendo a condição de Estado. Quando esse conflito acabar, a Ucrânia, por si só, não vai conseguir sobreviver. Parte das suas riquezas vai estar na mão dos europeus. Uma outra parte nas mãos do russo, e definitivamente. E já uma outra vai estar na mão dos americanos. 500 bilhões de dólares em terras raras. Então, senhoras e senhores, o que está se discutindo, o que está movendo as paixões, não é brincadeira. É um conflito bélico, que pessoas estão perdendo as suas vidas, suas casas, seus entes, seus empregos, sua identidade, o seu país. E alguns de nós ficam aqui tomando partido para o lado A ou para o lado B. A Ucrânia não tem a mínima condição de ganhar esse conflito. Mas a Europa, ao invés de chamar a Europa e os Estados Unidos, ao invés de chamar os personagens desse conflito para as mesmas negociações, fica tentando apagar fogo com gasolina, ou seja, fornecendo armamento para Zelensky, armamento esse que vai ser destruído nos seus hangares, nos seus galpões, como tantos outros foram. Além do mais, senhoras e senhores, a Rússia, ela está usando esse conflito para fazer experiência militar com seu armamento moderno. Como neutralizar e atacar o armamento do Ocidente. Está fazendo isso com sucesso e de maneira a surpreender o mundo, ao ponto de que a OTAN chegar à conclusão que ela não tem como ganhar um conflito com a Rússia. E essa mesma Rússia já disputou, ao longo da história, 279 guerras. E ganhou 179. É um país de cultura expansionista, adora conflito. Quando não tem nada para fazer, eles arrumam conflito. É na Geórgia, na Chechênia, e agora na Ucrânia e tantos outros lugares mais. O caminho para parar com esse conflito é trazer todos os personagens para a mesa de negociação. Se a Ucrânia vai perder uma parte, vai perder um todo, a questão é a seguinte: enquanto não se vai para a mesa de negociação, a Rússia está avançando. Todo santo dia ela toma um lugarejo. Quando o conflito parar e for congelado, vai contar a partir daqui para frente. O que ela conquistou, ela não vai querer devolver. E é por essa razão que a Rússia é a maior vencedora hoje no campo de batalha. A Ucrânia tinha invadido um território pertencente à Rússia, vizinha ali da Ucrânia, uma região chamada Kursk, com mais de 100 mil homens. Sabe quantos homens perderam a vida? Quantos homens da Ucrânia perderam a vida lá em Kursk, na mão de soldados russos e norte-coreanos? 70 mil homens. Vou repetir: 70 mil homens. Em aproximadamente 7, 8 meses de invasão. Para sair derrotado. A Rússia conseguiu reconquistar esse território. E essa tropa que entrou em Kursk era uma tropa de elite, os melhores homens e os melhores equipamentos foram dizimados. Então, senhoras e senhores, não existe solução militar para esse conflito. É preciso e urgentemente
para a mesa de negociações. É pena que os atores diretos e indiretos desse conflito estão lucrando com isso, estão ganhando com isso. E discurso de paz, discurso de trégua é só da boca para fora. Para esses homens do poder, muito mais importante que o sangue e a vida do ucraniano que está se perdendo aos milhares é o ouro, é o trigo, é as terras raras, são o petróleo, é a saída para o mar e outras riquezas mais. É preciso parar esse conflito. Repito e finalizo: não existe saída militar. É preciso urgentemente ir para a mesa de negociação, mesmo que a Ucrânia perca parte do seu território. Porque se demorar a ir para a mesa de negociação, vai perder muito mais lá na frente do que está perdendo agora. Perder e ganhar é parte de conflito. Perder e ganhar é parte de conflito. Depois se briga nos tribunais internacionais. As Ilhas Malvinas pertencem à Argentina, mas, no entanto, está ocupada pela Inglaterra, que dá o nome à ilha de Ilhas Falkland. O Uruguai era Brasil. Hoje é um país independente, ou seja, o Brasil perdeu um território. Hoje é um país independente. Busca na história. Província Cisplatina era o Uruguai. O Acre era Bolívia, hoje era Brasil. Uma boa parte dos Estados Unidos era México, hoje é Estados Unidos. O Panamá era a Colômbia, e por aí vai. É preciso abrir mão dos anéis para não perder os dedos. O caminho é a paz.